Oi pessoal do sexto ano, cá estamos nós novamente para darmos início aí ao terceiro bimestre de forma remota, né? Nós trabalhamos o primeiro bimestre, trabalhamos aí o segundo bimestre de forma remota, pelas redes sociais, eu de cá, vocês daí, e agora estamos iniciando o terceiro bimestre novamente de forma remota. Infelizmente, né? Nós gostaríamos de estar juntos, claro, para que a gente pudesse trocar as informações. O conhecimento, na verdade, é uma troca, é contato, mas enquanto isso não é possível, a gente vai fazendo as nossas aulas pelas redes sociais. Cada semana a gente bola aí uma estratégia diferente. E hoje a estratégia bolada para vocês, para essa semana, vai ser essa aula de revisão de um conteúdo que a gente já começou, né, no segundo bimestre, que é a Grécia Antiga. A gente vai continuar trabalhando do mesmo jeito, sempre um áudio ou uma aula gravada para que vocês possam assistir antes de realizar as atividades. Eu estou enviando pela plataforma também para vocês um texto fazendo um resumo da Grécia Antiga com tópicos muito importantes. É um texto diferente dos que eu já havia enviado para vocês. E ao final, como sempre, algumas atividades que vocês deverão realizar e enviar também dentro do nosso prazo, né, determinado, dentro da data do dia da aula, a atividade. Vocês podem ficar à vontade para realizar a atividade até as últimas horas dessa data, desse dia, mas ela precisa ser enviada dentro desse dia. Então, alguns alunos estão em dia comigo aí, galera do sexto ano, outros não sei. Né? Se vocês estão fazendo as atividades pela apostila, eu gostaria que quem tivesse oportunidade deixasse a apostila e viesse participar conosco dessas aulas, né? Porque é muito melhor. Lá na plataforma a gente dá um feedback, corrige as atividades, eu mando sempre para vocês a correção e sugestão de respostas, onde é que vocês erraram. Então há sempre, né, essa troca, esse link entre vocês, entre o aluno e o professor. E pela apostila, infelizmente, é um salto no escuro, porque eu não sei como é que vocês estão realizando essas atividades, eu nem conheço, na verdade, as apostilas que vocês estão recebendo. Então vamos lá? Para falar da Grécia Antiga, nós falamos nas outras aulas, estamos agora recordando, a gente fala sempre que o homem, o ser humano, ele é fruto do seu meio, né? Então quer dizer que a gente precisa interpretar, a gente precisa conhecer o meio geográfico onde aquela civilização se desenvolveu, porque a partir daí a gente vai poder entender quais atividades econômicas que foram possíveis de serem realizadas ali, com aquela topografia, com aquele clima, com aquele solo, né? Enfim, com o que a natureza permitiu, forneceu ao homem ali. Então a gente vai lembrar aí que a Grécia Antiga, os gregos antigos, né, eles se desenvolveram numa região que é a Grécia, de relevo bastante recortado, recortado principalmente por montanhas, cadeias montanhosas, um clima e um solo que não são assim dos melhores, favoráveis a todo tipo de cultivo. Então os gregos, a gente já viu que eles voltam-se mais para a atividade comercial através do mar. Nós vemos que a boa parte da Grécia apresentava bons portos naturais e os gregos vão se voltar a essa atividade de comércio marítimo. Embora a agricultura também tenha sido para os gregos uma atividade econômica muito importante, mas aquilo que os gregos não conseguiam, eles buscavam em outros lugares, faziam uma troca. Então a gente tem o comércio marítimo como a atividade econômica mais importante das cidades-estados gregas. Falando em cidades-estados gregas, é interessante também a gente lembrar, né, nós já vimos isso, que a Grécia ela não era um único país, mas é como se ela fossem vários países dentro de um mesmo território, que é a Grécia.
Então a gente tinha a Grécia dividida em cidades-estados, que significa dizer que cada cidade tinha suas próprias leis, cada cidade era autônoma, criava suas próprias leis, suas próprias formas de governo. A gente pode pegar, por exemplo, as duas cidades-estados gregas mais importantes da antiguidade. A cidade de Esparta, por exemplo, era uma cidade que voltou-se para o militarismo, para a guerra, né? Tanto é que a gente estudou, né, que o Estado, ele como se o Estado grego, como se o Estado espartano, né, como se Esparta, o governo, ele fosse meio que dono do cidadão, porque toda criança que nascia, em especial as do sexo masculino, ela passava por um grupo de anciãos que examinava aquela criança, se realmente aquela criança tinha condições de ser criada, se ela não tinha nenhum defeito físico, se ela não era uma criança muito fraquinha, muito franzina, e aí aquela criança, não obtendo todas as qualidades que o Estado, né, espartano entendia, aquela criança era condenada ao infanticídio. Aquela criança, ela era descartada, ela era assassinada de alguma forma, né, porque o que o Estado espartano desejava era meninos fortes, robustos, com saúde, para que eles pudessem vir a ser grandes guerreiros. Nós tínhamos como forma de governo uma oligarquia, que significa dizer que era um governo para bem poucos, diferente de uma outra cidade-estado grega, muito importante também, inclusive as duas viviam disputando entre si a hegemonia das demais cidades-estados gregas, que é a cidade de Atenas. Esparta e Atenas eram duas cidades-estados gregas, todos eram gregos, todas as cidades, falavam a mesma língua, tinham os mesmos deuses, as mesmas crenças religiosas, mas quando se tratava de política, elas eram diferentes. Cada uma tinha sua própria lei, cada uma tinha o seu próprio jeito de governar, escolher o seu próprio jeito de governar. E Atenas fez a opção pela democracia, que significa um governo para um grupo maior. Mas a gente tem que lembrar também que a democracia dos gregos era diferente da democracia que a gente tem hoje. Na democracia de hoje, ela é uma democracia para todos, embora de forma indireta. A democracia dos gregos, é interessante que ela era direta, que significa que quem podia participar da política, votar ou ser votado, participava também das decisões, era uma democracia para poucas pessoas. Somente os eupátridas, os bem-nascidos, a aristocracia. O que nós podemos dizer é que essas pessoas elas eram escolhidas pelo nascimento. E alguém poderia me perguntar, por exemplo, como escolher alguém pelo nascimento? Era pelo nome, pelo sobrenome, não é? Eles diziam que os verdadeiros participantes da cidade de Atenas, por exemplo, eram descendentes dos fundadores da cidade. Então, os descendentes dos fundadores da cidade de Atenas eram os que tinham direito de participação política. Essa era a ideia, né? Essa era a aristocracia. Falando dos gregos antigos, e a gente já tocou também aqui, referindo-se aos gregos, eram politeístas, como praticamente todos os povos da antiguidade assim o eram. Eram politeístas, que significa dizer que acreditavam em diversos deuses. Agora, é bom lembrar que os gregos foram, de todos os povos, né, da antiguidade, aquele que mais se aproximou do que nós dissemos de uma cultura racional. Né? Por que isso? Porque mesmo os gregos acreditando em diversas divindades, no poder dessas divindades, mesmo os gregos criando mitos, né? A mitologia grega ela é riquíssima em conhecimento, até para a gente poder entender o pensamento dessas pessoas. Mesmo tudo isso, a gente precisa de entender
que os gregos eram bastante racionais. Basta você observar que os deuses criados pelos gregos, na verdade, eram pessoas humanas, dotados de todos os sentimentos que nós, seres humanos, temos. Por exemplo, os deuses, eles não eram perfeitos. Eles tinham ódio muitas vezes, né? Eles tinham rancor, eles tinham ciúme. Os deuses, eles tinham inveja e todo tipo de sentimento ruim, sentimento negativo. Mas os deuses também tinham sentimentos positivos. Os deuses também poderiam ser benevolentes com aqueles que os obedeciam, que prestavam homenagem a eles, né? Os deuses, na verdade, eles existiram enquanto o ser humano acreditava neles. Os deuses gregos, eles eram belos, as deusas e os deuses tinham corpos bastante delineados, né? Era o que o grego entendia de um ser humano perfeito, porque os deuses tinham que ter corpos perfeitos, tinham que ser belos, afinal de contas, eles eram deuses. Então, embora, claro, nós saibamos que todos aqueles deuses que foram criados pelos gregos, no fundo eles não existiam, é uma criação humana, né? E que hoje muitas vezes a gente pode imaginar uma coisa assim bastante difícil de ser entendida aos nossos olhos cristãos, como um Poseidon, deus dos mares e dos oceanos, né, e que movimentava o oceano quando queria, que acalmava quando queria, né? E todos aqueles deuses e deusas que existiam, no fundo, aí tem a visão racional da coisa. Eram pessoas, eram os próprios gregos. Eles entendiam que os deuses eram como se fossem eles, com uma diferença que os deuses tinham poderes especiais. Uma outra coisa que a gente pode observar também de racionalismo na civilização grega é a questão da filosofia, né? O desenvolvimento de um grupo de homens, de pessoas que tinham assim curiosidade a respeito das dúvidas do mundo, né, que o cercava, e aí eles vão desvendando certos mitos. Quando a gente fala do mito, o mito ele é poderia ser o quê? Uma lenda, o mito seria uma mentira, mas o mito no fundo não é totalmente uma mentira. O mito ele é uma explicação assim fantasiosa de alguma coisa que naquele momento não havia explicação. Isso é o mito. E ele foi importante para os gregos antigos porque foi através dos mitos que os gregos foram desvendando novos e novos conhecimentos. O que antes era mistério passa a ser conhecimento. Então existe o mito, mas os gregos vão buscando chegar à verdade daquele mito. Né? O mito ele explica alguma coisa que não tem explicação naquele momento, mas que você vai buscando a verdade em cima daquele mito e aí você acaba chegando ao conhecimento. Então é muito importante, o mito também foi muito importante. Os gregos deixam para a gente o teatro, né, que a gente viu também como legado, e ele está até hoje. Quando a gente diz aí que a formação das civilizações ocidentais devem muito a duas civilizações da antiguidade clássica, né, que são os gregos e os romanos, que a gente vai estudar posteriormente. Dos gregos a gente herdou principalmente o teatro, a filosofia, a democracia, né? Dos gregos a gente herdou o racionalismo, uma série de conhecimentos que vão nos ajudar. A nossa língua, né? O idioma também a gente tem muito aí dos gregos, que vão nos ajudar a formar o que nós conhecemos e fazemos parte. Civilizações ocidentais. Como nós, né, como o Brasil, ele foi conquistado, né, e foi colonizado pelos portugueses, nós falamos a língua portuguesa, e a língua portuguesa ela descende também do grego, descende do latim, que tem uma mistura de grego com romano, né? Então isso a gente também tem. Quando falamos em racionalismo, a gente já começa o estudo desse capítulo de vocês com a frase:
o homem é a medida de todas as coisas. O que significa isso? Que o ser humano, no fundo, os gregos acreditavam que eles eram capazes. Se o homem ele é a medida de todas as coisas, no fundo, o grego acreditava que o ser humano era capaz das mudanças, era capaz das transformações que ele precisava e chegar a muitas e muitas verdades. Portanto, estudar a Grécia Antiga é conhecer a nossa própria história. Claro que todos os povos do passado são importantes de serem estudados, sim, mas dos gregos e dos romanos, principalmente, a gente tem um legado ainda maior, a gente tem uma herança cultural ainda maior. E quando falamos de Grécia, falamos aí do relevo, falamos aí das atividades econômicas da Grécia, vimos que pelo relevo ser bastante recortado, né? A Grécia Antiga, ela fez a opção, né? Os gregos fizeram a opção pelo comércio marítimo, já que o clima e o solo não eram dos melhores, e aí a gente viu também que a formação das póleis gregas, que eram as cidades-estados, também tem a ver com o relevo da Grécia, tem a ver com a topografia, com o aspecto natural da Grécia Antiga. Isso por quê, galerinha? Porque os gregos eles vão se organizando em várias regiões, e essas regiões elas são isoladas. E a comunicação entre uma cidade-estado grega e a outra, ela era muito mais pelo mar do que por terra, já que por terra era bastante difícil. Então, uma coisa que ajuda a gente a entender o fato, né, de os gregos terem se dividido em cidades-estados com suas próprias leis, a gente pode também ligar ao fato de que a comunicação por terra entre as cidades-estados gregas era bastante difícil. Esse isolamento entre esses grupos de gregos que deram origem a diferentes cidades-estado, a gente pode entender que tem a ver aí com a topografia, com a geografia da Grécia Antiga, tá bom? Então eu gostaria que vocês dessem uma lidinha no resumo que eu mandei para vocês. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, a gente pode tirar ou pelo grupo do WhatsApp ou também pela plataforma do Google Classroom. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês exponham essas dúvidas e eu vou estar fazendo esse feedback com vocês, tá bom? Lembrando aí que a Grécia Antiga, mais uma vez, ela deixa para a gente um legado muito importante para a gente entender a nossa civilização. Esqueci até de dizer para vocês, a gente falou aí de tanta coisa deixada pelos gregos, como democracia, filosofia, na matemática, vários conhecimentos, na construção, né? Foram os gregos que introduziram aí a construção através das colunas, colunatas, que por sinal são muito belas, as colunas gregas, são principalmente de 3 estilos, né? A parte de cima da coluna ela tem detalhes diferentes, o Capitólio, né? Então ela é chamada de colunas jônicas, colunas coríntias e colunas dóricas. E aí a gente esqueceu de dizer que os gregos, na verdade, a formação da civilização grega é a junção de diversos povos indo-europeus que vão chegando àquela região, né, e aí a mistura deles é que vai formar a civilização grega. Os minoicos, os cretenses que ali já estavam, vão chegando outros, os eólios, os jônios, os dórios. Os dórios eram povos guerreiros, inclusive foram eles que fundaram a cidade de Esparta. E ajuda a gente a entender aí essa disposição dos espartanos para a arte da guerra e do militarismo, né? Então, a Grécia, na verdade, os gregos antigos, era uma mistura de vários povos. E é interessante que esses mesmos povos que muitas vezes entram e destroem muitas coisas, eles também trazem muito de sua cultura e não destrói tudo. E aí o que acontece? A fusão de diversas culturas que formam a cultura grega
forma também uma cultura bastante diversificada. Ok, galera? Um forte abraço para vocês e até semana que vem, se Deus quiser.